Olá, meu nome é Carlito Paes, sou pastor líder da Igreja da Cidade em São José dos Campos, São Paulo, também fundador da Rede Inspire de Igrejas, pastor, palestrante, escritor, pude escrever cerca de 28 livros e tenho a alegria de compartilhar também com você a palavra de Deus, seja através de artigos, sermões e também vídeos. Gostaria de conversar com você sobre um assunto bíblico muito importante: paternidade espiritual. É possível, biblicamente, ter uma referência de um líder espiritual como um pai espiritual e assim também chamá-lo de pai espiritual? Isto é bíblico ou não? De onde vem esta referência de paternidade? Queridos, a referência vem do próprio Deus. Deus, ele se apresenta nas Escrituras como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele traz para nós a referência do grande e poderoso Deus, que é também perto e presente, um Deus paternal. Por quê? Porque família é um assunto bíblico, é a referência de Deus para nós aqui na Terra. Quando Deus se manifesta trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e gera então unidade, ele está trazendo então uma perspectiva de família. E Deus criou a primeira família na Terra também para trazer o reflexo da própria imagem dele. Quando ele cria Adão e está faltando algo, que ele cria uma companheira Eva, e dali temos a primeira família na Terra, também é semelhante a Deus, que se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O lado materno de Deus. O Espírito é a força geradora de Deus. Então Deus criou a primeira família com Adão, Deus se manifesta como Deus trino, e família sempre foi um assunto sagrado para Deus e importante para nós. Também Deus levanta, após o tempo de vida na terra de Adão e Eva, com o pecado entrando e se manifestando, um homem chamado Noé, que depois de 120 anos, construindo uma arca numa época que nem chovia, com um objetivo. Está escrito em Gênesis 7:1. Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Então, Deus honra e valoriza as famílias. E o sentimento de solidão e orfandade, ele só é vencido com a figura bem resolvida e satisfeita da família biológica e também da família espiritual. Deus não fez o homem para viver sozinho, como está em Gênesis capítulo 2, verso de número 18. E paternidade espiritual? Vamos pensar sobre isso. Podemos chamar Deus de Pai? Sim, podemos e devemos, porque Deus se apresenta como Pai. Talvez isso não esteja bem resolvido no seu coração. Você acredita que tem cristãos que só conseguem chamar Deus e de Senhor, não conseguem ter uma relação pessoal e familiar com o seu Deus? E por que isso? Porque está provavelmente transferindo para Deus uma questão de paternidade biológica quebrada ou com algum conflito não resolvido. Tem ali alguma trava não resolvida, como faltou um pai biológico, ou pelo luto, ou pela ausência, transfere-se isso para Deus. E Deus, então, é aquele ser que existe, mas é distante e não é um pai presente. Paternidade é um assunto bíblico e é um assunto que diz respeito a mim e a você pela paternidade espiritual. Eu, por exemplo, eu fiquei órfão de pai biológico com 8 meses de idade. E Deus colocou na minha vida pastores que me ajudaram no processo de formação espiritual e se tornaram pais espirituais.
Isso ao longo da história. Eu não preciso ter só um pai espiritual, mas sim aqueles que Deus colocou num determinado tempo na minha vida, como me lembro muito bem do pastor Paulo de Souza Nunes, quando eu era um adolescente, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, você pode receber paternidade e cobertura espiritual quando você entende que está bem resolvido consigo mesmo e com Deus nesse assunto. Deus também pode levantar líderes, irmãos biológicos mais velhos, irmãos na fé, pastores, para ajudar neste processo. Basta que você creia e você também esteja aberto a isso. Então, como que isso começou? Vamos no Gênesis com Abraão. Deus levanta um homem lá na Mesopotâmia, lá em Harã, atualmente entre a Síria e a Turquia, e diz a este homem, ele era um descendente de Sem, era um semita, que Deus queria então fazer dele pai de nações. E sabemos que depois que ele obedeceu e caminhou pelo deserto, saindo lá da Síria, atravessando todo o deserto, pelo Líbano e chegando até Canaã, ele lá então, com a sua esposa Sarai, que se tornou Sara, deu à luz a um filho, Isaque, e ele entregou ao Senhor. E Abrão, que se tornou Abraão, pai de nações, ele se tornou pai espiritual de um povo, o povo judeu, depois o povo cristão e até mesmo o povo muçulmano. Ele era pai biológico de todos esses? Não, mas se torna uma referência e os povos que vêm desta raiz de fé o consideram pai espiritual. Paulo falou sobre paternidade espiritual para nós e não paternidade biológica. Veja bem em Romanos, capítulo 9, 7 e 8. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Então, Paulo está aqui nesse livro tão importante da nossa fé, da nossa teologia, Romanos, dizendo que os filhos espirituais de Abraão não são só os judeus, mas todos aqueles que também têm a mesma fé de Abraão. E em Cristo somos, então, filhos espirituais deste grande Pai de todos nós. E a partir dele, muitos outros, Moisés, Josué, os profetas como Isaías, Zacarias, falaram ao povo sobre a paternidade espiritual que eles tinham em Abraão. E por isso também se tornaram pais espirituais. Porque para ver alguém como pai espiritual, você precisa se ver como filho. E Jesus, ele nos ensinou muito sobre isso. Nesta mesma linha, em Lucas 13:30, na parábola do rico e do Lázaro, ele chama pai Abraão. Estevão, em seu discurso em Jerusalém, diante do Sinédrio, ele diz: irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse. Isso está em Atos, capítulo 7, verso 2. Então, a referência, Deus como pai e pais espirituais, como Abraão, estava bem resolvido em todo o Velho Testamento e retificado, reafirmado por Jesus no Novo Testamento. Uma das coisas que faz Israel ser uma nação forte, ao meu ponto de vista, é a identidade da paternidade espiritual. Israel sabe que é filho e sabe que tem um pai. Ela é uma nação que tem uma filiação bem resolvida e uma paternidade bem resolvida. Ela não entronizou nenhuma entidade, não tem uma perspectiva religiosa ou simplesmente um patrono ou um herói nacional ou um político para venerar ou uma entidade, mas sim a figura de Deus que nos deu paternidade e colocou na terra pais espirituais.
pai espiritual. É um assunto bíblico. Então, esta raiz bíblica traz uma vida empoderada e bem resolvida. Jesus é filho, sempre esteve e viveu satisfeito com essa identidade. Sempre chamou Deus de Pai. Até em sua oração do Pai Nosso, ele compartilhou isso com todos nós, ao dizer, Pai Nosso que estás nos céus. O Pai era dele, mas ele compartilhou conosco. Tão bem resolvido como filho que ele era. A única vez que Jesus chama Deus de Deus é no final, na crucificação, que ele chama, meu Deus, por que me desamparaste? Então, a única vez em todo o Novo Testamento que o Filho chama o Pai de Deus é quando ele se sente órfão por eu e você estarmos sendo adotados como filhos de Deus. Mas Jesus sabia o seu lugar de filho, mas na agonia da cruz também abre mão disso para que eu e você pudéssemos ser adotados como filho. Em Mateus 27, 46, meu Deus, por que me desamparaste? Isso já tinha sido profetizado no Salmo 22, versículo de número 1. Contudo, isso está também bem explicado em João 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, fará ainda maiores do que eu, porque eu estou indo para o meu Pai. João 14, 16, 18, também Jesus diz, eu pedirei ao Pai e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para você. Então Deus criou a família biológica, sim, criou o primeiro casal, Adão e Eva. Mas Deus também criou a família espiritual, quando após o pecado dá a Noé a missão de salvar a sua família na arca. E depois da arca, abre então a porta para um recomeço. E anos depois, levanta Abraão como pai espiritual e entrega à nação de Israel uma nação de paternidade bem resolvida. E isso tudo é reafirmado no Novo Testamento por Jesus e por todos os discípulos e também por Paulo. Efésios capítulo 2, 19, Paulo diz, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus estabeleceu uma família biológica e uma família espiritual, a igreja do Senhor Jesus. Ele não quer que sejamos nem estrangeiros nem forasteiros, porque isso passa uma vida sem raiz, sem cultura, uma vida sem compromisso de permanecer, de pertencimento. Pelo contrário, ele nos chama de santos, filhos irrepreensíveis, parte da sua família. Então você tem raiz, cultura, identidade, santidade e pertencimento, quando você decide ser filho de Deus e pertencer à sua família através de uma igreja local e não ser um religioso que apenas frequenta um lugar de religião. A visão de filiação e paternidade espiritual, ela é orgânica, é espiritual, ela é mais leve, ela trabalha com princípios sólidos para gerar filhos firmes, autônomos, mas com senso de pertencimento. O apóstolo Paulo está bem resolvido com esse assunto e ele fala sobre isso. Paulo, ele não casou, segundo as Escrituras, e nem teve filho, mas ele percebe quando vê orfandade no meio do povo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, 15, veja o que ele diz. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Então ele percebe essa lacuna na vida da igreja em Corinto. E olha que aquela igreja acabou sendo uma igreja que manifestou muitos frutos de carnalidade, como fofoca, maledicência, briga, rebeldia, incesto dentro da igreja. Por isso Paulo diz, vocês têm muito conhecimento. A cidade de Corinto era uma grande cidade grega, depois uma cidade
do Império Romano, mas não tinha uma espiritualidade saudável. E segundo Paulo, ao dizer isso, ele detectou ali orfandade espiritual e ausência de paternidade, mesmo tendo professores e tutores dentro da igreja. E por isso, Paulo instruiu os seus filhos, que não eram filhos biológicos. Ele disse: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e paz e misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Tito, meu verdadeiro filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito 1:4. Então lembre que eu falei, Paulo não casou, não teve filhos biológicos, mas gerou filhos espirituais. No seu período em Éfeso, quando ele lá viveu por 3 anos, plantou igreja, discipulou pessoas, gerou filhos espirituais, como Tito e como Timóteo, e ele escreve cartas a eles, temos essas cartas pastorais na Bíblia, referindo-se a eles como filhos espirituais, verdadeiros filhos espirituais. Você não precisa confundir uma coisa com outra. A paternidade biológica é real. Você pode ter pai ou não, mas ela é uma realidade, você veio ao mundo. Agora, a Bíblia fala de paternidade espiritual, que pode ser exercida por um pai biológico também, mas às vezes isso não é possível porque o pai biológico ainda não conhece Jesus, ou pela ignorância. E depois você vem ter paternidade espiritual através da fé em Jesus, pela Bíblia, pela igreja. Em Mateus, capítulo 23, 8 a 11, tem um texto que é usado por alguns para dizer que você não pode chamar um líder espiritual de pai. Eu acredito que esse texto está completamente fora do contexto por quem o usa. A proibição de Jesus não está sobre chamar alguém de pai. A proibição de Jesus está em você ser um religioso que diz uma coisa e faz outra. O contexto desse texto de Mateus 23 está numa resposta de um diálogo de Jesus com os mestres fariseus. E Jesus está ensinando. E no texto inteiro, é importante você ler todo o texto, a partir do verso de número 8, 9 e 10, diz assim: mas vocês não devem ser chamados de rabis, um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamais pai, porque vocês só têm um pai que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser o menor. Então vamos aqui, nesse texto está bem claro. Você retirar apenas o verso 9 e dizer, Jesus disse a ninguém chamar de pai, por que o verso anterior que fala, ninguém chamais também de professores, de mestres, e no verso posterior, ninguém chamar de chefe, se eu levar literalmente ao pé da letra, eu não posso, na terra, chamar ninguém de professor, de pai e de chefe. E minha pergunta para você já chamou alguém de professor, de pai e de mestre? Sim, óbvio. Você já chamou o seu pai biológico de pai, os seus professores, seus mestres ao longo da sua vida e chama até hoje, e também os seus chefes. O que Jesus estava dizendo aqui é que os fariseus estavam se colocando num lugar acima das pessoas. Eles eram professores, mas não aprendiam e não tinham um coração aprendiz. Eles se colocavam como pais, mas não eram filhos. Eles se colocaram como chefes, mas não eram servos. Então o texto de Jesus aqui é de confronto e correção. Por favor, você pode ser a favor ou contrário, esse não é o ponto. Você pode chamar um líder espiritual pelo nome, por exemplo, Carlito, pode chamar de pastor, pode chamar de mestre, pode chamar de apóstolo, pode chamar de pai, não importa. Você tem que estar bem resolvido no seu coração com relação a isso. O que você não pode é tirar um texto fora do contexto, fazer uma exegese errada e tentar com isso apoiar uma visão pessoal sua. Na verdade, queridos irmãos e irmãs, o que acaba acontecendo é o seguinte, vou dar 2 exemplos aqui. Uma pessoa chega na igreja, uma pessoa generosa,
bem resolvida e dá uma oferta exponencial. Eu, às vezes, dá um bem como um carro, um terreno, ou uma oferta exponencial para missões, para ação social, para construção, para a igreja. E ele chega e comenta com alguém que deu e está tão feliz porque entregou com alegria aquela oferta. Aí a pessoa vira e fala, mas você é muito bobo, está dando dinheiro na igreja, para pastor e coisas assim. Sabe por quê, gente? O avarento, ele tenta se defender do generoso, porque, na verdade, ele está se defendendo. Ele não está dando uma palavra de conselho ao generoso. Porque o generoso pega e com alegria dá, e a sua generosidade ofende a avareza do outro. A mesma coisa acontece com a questão de paternidade. Por que uma pessoa que não chama um líder espiritual de pai espiritual se ofende quando vê alguém chamando ele assim? Para aquela outra pessoa, no coração dela, ele é o seu pai espiritual, porque ele recebe oração, cobertura, ele está na igreja, ele foi discipulado, ele está crescendo, ele se casou ali, ele apresentou seus filhos ali, ele tem uma visão saudável de família. Então, ele preferiu, ao invés de chamar de pastor, ou pelo nome próprio, ou de apóstolo, ou de bispo, ou de profeta, ele preferiu chamar de pai, um título carinhoso, bíblico. Deus é pai, Abraão foi pai, Paulo foi pai. Na história bíblica, estou mostrando aqui todos esses versos e textos. Então ele chama. Qual o problema? Mas por quê? Um é órfão. E aí se ofende com a paternidade bem resolvida do outro. Este é o ponto. Da mesma maneira que o avarento se ofende com a generosidade do ofertante, também o órfão, que está na escassez e na rebeldia, se ofende com a paternidade bem resolvida de outro irmão. Vamos, então, ficar muito em paz. Você tem que ter bem resolvido no seu coração, não pode se abalar por aqueles que falam criticando e também não pode fazer só porque outros fazem. E não pode se incomodar com o coração do outro bem resolvido. Mas nunca use um texto, como neste caso de Mateus 23, fora do contexto, para apoiar a sua ideia. Aqui vemos Jesus tratando o orgulho e a religiosidade dos fariseus e os confrontando, dizendo que títulos não são importantes. Pai, chefe e também professor, se é só título, não faz diferença nenhuma. Deus quer transformar a vida das pessoas e por isso ele se apresenta como Pai, professor, mestre de todos nós. O importante na sua vida cristã é que você esteja satisfeito em Jesus, em paz, biblicamente sempre apoiado na sua visão, nas suas ideias, nas suas atitudes. Você não vive pelo que você acha, pelo que você imagina, mas sim pelo que você crê. Nós somos o povo da fé e cremos na palavra de Deus. Ela nos molda e nos ensina. Jesus não queria que as pessoas vivessem na base da religiosidade, mas sim da fé satisfeita no Pai. Jesus queria que todos os mestres e fariseus fossem humildes. A questão está na humildade. Em Mateus 23, 11 a 14, ele disse: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Então, esse é o texto todo. Aí temos o contexto. Então, não use o texto, saia do texto e nunca volte para o texto, porque isso pode ser um grande erro e um pecado, porque você pode, então, errar e levar os outros a errarem também. Então, Jesus não tem problema com paternidade espiritual. Eu espero que você também não tenha e que esse tempo aqui esteja ajudando você a esclarecer isso no seu coração. Não vamos fazer porque os outros fazem, mas vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Você não precisa ter medo ou vergonha. Mestres e fariseus, alguns rabinos da lei, eles eram muito arrogantes no seu conhecimento. Mas Jesus estava ali para ensinar e nós estamos aqui para aprender.
E também nós temos textos clássicos que falam sobre isso. Por exemplo, como Elias e Eliseu no Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo 2, de 9 a 11 e 12. Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, disse Elias. Você fez um pedido difícil. Mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Veja bem, olha só, Elias, o discipulador de Eliseu, era o seu profeta, o seu pai espiritual. Onde Elias ia, Eliseu ia. Se era para o Jordão, se era para Betel, se era para Jerusalém, estava sempre lá Eliseu carregando a mala de Elias. Certa vez, então, ele falou para o seu discípulo que iria aos céus. E ele acreditou. E ele falou, então, posso se tornar o seu principal herdeiro profético? E Elias falou, uma coisa difícil você me pediu. Mas se você me ver, você vai ter. Se você não me ver, você não vai ter. Ora, que coisa confusa, você não me vê. Mas ele não estava vendo? Havia uma senha ali, um segredo espiritual. E Eliseu entendeu, porque quando Elias sobe aos céus, em 2 Reis, capítulo 2, 12, meu pai, tu eras como os carros de guerra e cavalheiro de Israel. Então, ele entendeu que Elias era o seu pai espiritual. Consequência, Eliseu realizou o dobro de milagres registrados nos livros dos reis sobre milagres. Por quê? Porque ele honrou a vida de Elias e a unção de Elias caiu dobrada sobre ele. Quando ele recebe aquela capa, ele recebe ali uma transferência de unção, também de paternidade espiritual. E mais à frente, já no final da vida, o rei Joás, rei de Israel, com capital em Samaria, que estava fazendo as coisas erradas, lá no final da vida de Eliseu, ele entra em 2 Reis, capítulo 13, 14, ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença a qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, gritou, meu pai, tu és como os carros e cavalheiros de Israel. O que acontece? Joás tinha entendido que era paternidade espiritual. Era um rei que não estava obedecendo 100% a palavra de Deus, mas ele sabia que Israel tinha paternidade espiritual e sabia que Eliseu era o pai da nação, porque ele recebeu isso de Elias, como Elias um dia recebeu também de seus pais e do pai Abraão. Então, meu irmão, minha irmã, quero concluir aqui. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, 15, como meus filhos amados, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Então, entenda que esse é um assunto bíblico. Deus é Pai. Ele constituiu no Velho e no Novo Testamento pais espirituais. Paulo, sem casar e ter filhos biológicos, se apresenta como pai espiritual, que gerou, não tem a ver com gerar em barriga biológica, mas gerou, 1 Coríntios 4, 15, filhos espirituais. E por isso, no verso 16, ele envia Timóteo para ir ter com eles, porque ele era um filho. Então, não vou plantar uma igreja para gerar religiosos. Eu quero realmente, muito mais do que performance, religião e vida religiosa. Quero ver filhos espirituais, satisfeitos, bem resolvidos, com isso bem resolvidos na sua sexualidade, espiritualidade, paternidade. Seja, se vamos usar o nome próprio, o título de pastor, de bispo, de apóstolo, o carinhoso título de pai espiritual, de irmão, de irmã, isso não importa. Cada um recebe na proporção que vê. Mas uma coisa é verdade, a generosidade do outro irmão pode ofender a avareza de alguns. A fé de um outro irmão pode ofender a incredulidade do outro. A liberdade de um irmão pode ofender a repressão do outro. A filiação de um irmão pode ofender a orfandade do outro. A alegria de um irmão pode estar ofendendo a ira do outro. Mas a Bíblia nos diz para orar sempre, em tudo. Analisar sempre, meditar. Com isso, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Vamos ver a igreja como uma família espiritual, um lugar de filhos e filhas.
um lugar onde temos pais espirituais, temos irmãos, e aí o papel do irmão mais velho é cuidar do irmão mais novo, o papel do irmão mais novo é honrar o irmão mais velho, sem competição. Talvez o que você precisa é, pela experiência prática, reformar a sua teologia. Todo mundo que está crescendo deve aprender, mas por vezes o crescimento deve gerar também uma reflexão de humildade que eu preciso desaprender para aprender. Porque pessoas bem intencionadas, talvez porque não tinham, não puderam me dar. Eu me lembro de uma situação que eu fui criado no contexto de igreja bem tradicional, com adolescente, como jovem, e eu nunca tinha feito um jejum. Não porque não estava na Bíblia, estava na Bíblia, mas eu nunca tive pastores que dessem testemunho de como que eles estavam vencendo as lutas da carne, as batalhas espirituais, orando e jejuando. Eu fui fazer os meus primeiros jejuns depois que eu saí do seminário. O assunto é bíblico, mas precisava ser vivido e testemunhado. Muitas vezes, pastores e líderes religiosos, evangélicos inclusive, são apenas os repetidores daquilo que receberam. Por não terem tido pais espirituais, também se tornam líderes com orfandade e não conseguem gerar filhos espirituais e ainda criticam os que encontraram isso no seu coração. Então, eu quero pedir a você que esse texto possa, e esse tempo de conversa, ajudar na sua reflexão. A sua teologia sempre será humana, mas por quê? Porque teologia é a perspectiva do homem para com Deus. É o estudo, é o theos, é a busca do homem em Deus. Então, toda teologia, seja calvinista, arminiana, liberal, ela vai trazer a perspectiva do homem. Eu prefiro sempre colocar em última palavra a Bíblia e o Evangelho, porque a teologia é do homem para Deus, mas a Bíblia é de Deus para o homem, o Evangelho é de Deus para o homem. Então, na dúvida, fique com o simples Evangelho de Jesus. Ele vai direto ao ponto e é a palavra de Deus. Teologia, seja judaica, bíblica, dogmática, natural, calvinista, armeniana, puritana, liberal, ortodoxa, aberta, inclusiva, da libertação, da prosperidade ou integral. Todas podem estar certas e podem estar erradas. Depende do ponto de vista que cada um vai abordar. Mas sempre será teologia, o pensamento do homem tentando interpretar Deus. Fique com o Evangelho. Ele é do céu para a terra. Ele é o poder de Deus. Quero terminar com 2 palavras para você. Uma de Paulo: alegre-se com os que se alegram e chore com os que chorem. Romanos 12, 15. Isso é Evangelho, isso é a palavra de Deus. E em Jesus, Mateus 6, 22. Se os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, aprenda a olhar com os olhos de Jesus, com os olhos dos evangelhos. E para concluir, eu quero dar a dica de alguns livros para você continuar a pesquisar sobre esse assunto. Esse aqui, apresentado pelo pastor Eiber Huber, do pastor Domingos Jardins, publicado pela editora Vida. Este livro é o livro que eu recomendo para você como um livro inicial para você estudar o assunto. Deus não tem netos. Deus não tem netos. A oração traz o avivamento e o discipulado o torna permanente. Editora Vida, pastor Domingos Jardins. Um outro livro, falamos aqui bastante sobre essa palavra de Paulo, Não Tendes Muitos Pais, Redescobrindo a Bênção Geracional. O livro do Dr. Mark Hamby, com muitas referências bíblicas sobre esse assunto. Paternidade Bem Resolvida, do pastor Fabiano Ribeiro, da editora Inspire. Você vai poder, com certeza, ler textos bíblicos, princípios ativos sobre isso e a história de vida do pastor Fabiano Ribeiro. Do pastor Júnior Rostirola, um livro que fala sobre paternidade. Ele escreve aqui o seu testemunho de vida, Eu Encontrei um Pai, também da editora Vida. E esse livro meu aqui, que é o meu último livro, Igreja Família, uma igreja biblicamente profética, pastoral e apostólica. Esse livro vai te ajudar a entender o coração de uma igreja
que é muito mais do que uma igreja fábrica, uma igreja fantasia, é uma igreja família. E a relação de Deus Pai, de discipulado com pais espirituais e irmãos e irmãs. Pela editora Inspire, então, meu livro Igreja Família, 17 capítulos, 400 páginas, um livro encorpado para ajudar você a entender o contexto da igreja como um lugar de família, não um lugar de religiosidade. Encontrei um pai, editora Vida, Paternidade Bem Resolvida, pastor Fabiano Ribeiro, editora Inspire, Não Tendes Muitos Pais, pastor T.D. Jakes também faz o prefácio aqui do Mark Hemp, editora Chara, e Deus Não Tem Netos, esse do pastor Domingos Jardins. Todos esses livros recomendo para você, para que você continue esse assunto. E, sobretudo, ore, leia a Bíblia e converse com pais espirituais. Isso vai ajudar muito você. Espero que esse tempo de conversa tenha ajudado você. Gostaria de orar e pedir que Deus o abençoe, que você seja um bom filho, para que Deus também te faça amanhã um bom pai espiritual. Querido Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por todos que me ouvem nesse vídeo, que essa palavra tenha trazido luz, refrigério, paz, discernimento bíblico para os meus queridos irmãos e amigos que me ouvem nesse vídeo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Abençoe cada um de nós, que sejamos filhos, tenhamos um coração de filhos bem resolvido, porque paternidade tem a ver com filiação, e toda vez que a carne gritar com orfandade, rebeldia, espírito altivo, que o Senhor toque os nossos corações e haja arrependimento e haja mudança de vida. Abençoe os pais espirituais que nos ouvem e que Deus assim nos abençoe. Nós oramos com fé no nome precioso de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe com pessoas da sua família, da sua igreja, e que Deus assim use esta palavra. Muito obrigado por sua atenção. Fique na paz, que Deus te abençoe.